Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Adriane. Estamos aqui para mais uma aula, tá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre máquinas térmicas e novas tecnologias, certo? Bom, hoje nós vamos estudar máquinas que geram energia térmica, né? Na aula passada nós estudamos sobre máquinas a vapor, em que a energia térmica da queima, né, principalmente de combustíveis, vai levar a ao movimento. E hoje nós vamos estudar máquinas que geram energia térmica. Então, vocês já viram exemplos de máquinas que transformam energia térmica em energia mecânica ou outra modalidade de energia. A seguir, mostraremos algumas máquinas que transformam diferentes modalidades de energia em energia térmica. Um dos exemplos mais comuns é o chuveiro elétrico, que no Brasil foi desenvolvido por volta de 1940. Ele é composto de uma caixa, geralmente metálica ou de plástico, que contém um resistor. Esse resistor é um dispositivo elétrico chamado popularmente de resistência e uma membrana. Quando o chuveiro é ligado, a água entra e movimenta a membrana, o que faz com que o resistor entre em contato com os fios da corrente elétrica. O resistor, então, se aquece e parte dessa energia aquece a água que passa por ele. Portanto, nessa máquina ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse tipo de transformação de energia é utilizado em diversos equipamentos domésticos, todos considerados máquinas, uma vez que facilitam a realização dos diferentes trabalhos. Então, aqui a gente tem outros exemplos de energia elétrica que gera energia térmica, né? Então, a gente tem aqui um forno em que, ao ligar na eletricidade, né, ele vai assar aqui diferentes comidas. Aqui a gente tem um secador, né, que vai gerar energia térmica para secar o cabelo. E aqui nós temos uma torradeira. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho dos combustíveis fósseis, né? As máquinas térmicas, elas dependem de combustíveis, e esses combustíveis geralmente são os combustíveis fósseis, né? Então, elas precisam dessa energia proveniente desses combustíveis para poder gerar energia. Mas como os combustíveis fósseis se formam? Quando os seres vivos morrem, a matéria orgânica, como restos de animais e plantas, começa a se decompor. Quando essa matéria orgânica é soterrada pouco a pouco por sedimentos e sob determinadas condições de temperatura e pressão ao longo de milhares de anos, pode originar os chamados combustíveis fósseis. Durante esse processo, a matéria orgânica sofre transformação e libera substâncias, especialmente gás oxigênio e água. Com o tempo, vai ocorrendo, então, grande concentração de hidrogênio e principalmente de carbono, originando algumas substâncias formadas somente por esses dois elementos, que são chamados de hidrocarbonetos, muitos dos quais são combustíveis. É por esse processo que se forma um carvão mineral, composto principalmente de carbono, e o petróleo, uma mistura de diversos hidrocarbonetos, dos quais obtemos diversos produtos, como gasolina, plásticos, medicamentos e tintas. Bom, então o que que é o carvão mineral, né? O carvão mineral, ele é um combustível fóssil mais abundante na natureza, mas também é um dos mais poluentes, pois a sua combustão, além de liberar grande quantidade de gás carbônico, emite outros gases poluentes, como óxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses poluentes, ao entrar em contato com a água presente na atmosfera, reagem formando substâncias ácidas, podendo originar a chuva ácida, que traz sérios prejuízos ao meio ambiente e aos seres vivos. Então, o aumento da emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, é responsável pelo aumento da temperatura global, que traz como consequência derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, risco de extinção de espécies e etc. Uma das principais fontes de energia por trás da Revolução Industrial, o uso desse combustível fóssil, né, o carvão mineral, impulsionou a industrialização e também as suas consequências, modificando as estruturas econômicas, as relações de trabalho, a urbanização e os impactos no ambiente. Atualmente,
carvão mineral é mais utilizado para a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas e, apesar de causar impactos ambientais significativos, é a segunda fonte de energia mais utilizada mundialmente. E o petróleo, né? O termo petróleo deriva do latim petrus, que significa pedra, e óleos e oleum, que significa óleo, ou seja, óleo da pedra, em razão de o petróleo ser encontrado em meio a rochas, geralmente sedimentares. Os diferentes produtos do petróleo são utilizados como lubrificantes, solventes, material de pavimentação e combustíveis. Entre os combustíveis mais conhecidos estão a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás natural e o GLP. Essa sigla GLP significa gás liquefeito de petróleo, que é o gás comprimido e liquefeito em botijões de uso doméstico e industrial. Atualmente, esse gás é também usado como combustível em automóveis e outros veículos similares. Eles representam cerca de 30% do suprimento total de energia de todo o mundo, sendo que a gasolina é um dos combustíveis mais amplamente utilizados, especialmente para a movimentação de carros. Já o óleo diesel é muito empregado como combustível, principalmente em máquinas pesadas e em caminhões. Então, aí vocês estão vendo algumas imagens, né, da utilização desses combustíveis, como em aviões, caminhões, carro. A queima de combustíveis fósseis, tanto do carvão mineral quanto dos derivados do petróleo, libera poluentes responsáveis por sérios comprometimentos à saúde e ao meio ambiente. Esse fato, associado às consequências de seu uso, tem levado pesquisadores a buscar novas fontes de energia que sejam eficientes e que causem pouco ou nenhum impacto ambiental. No Brasil, uma solução que tem sido utilizada como alternativa para a gasolina é o etanol, combustível obtido da fermentação da cana-de-açúcar. Atualmente, muitos são os automóveis flex, aqueles cujo motor funciona tanto com gasolina quanto com etanol. Outra grande área em desenvolvimento atual é a produção e a comercialização de veículos elétricos, tanto automóveis como caminhões e transportes coletivos. Esse tipo de veículo, além de não depender diretamente de combustíveis como a gasolina e o diesel, polui bem menos a atmosfera. Apesar de essa área apresentar um rápido crescimento, esse tipo de veículo é ainda inacessível para a maioria da população mundial. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Peço perdão pela voz, estou com problema na voz, por isso que a voz saiu fraquinha na aula, tá? Mas não esqueça que a gente pode estar tirando dúvida na sala de aula, na plataforma Wake, além de ter atividade lá na plataforma Wake para vocês. No mais, eu agradeço a atenção, tá certo? Espero que tenham entendido a parte, né, as melhores partes e é isso.